valores de Espanha com o Brasil, se a gente tivesse a mesma proporção, né, de mortos e contaminados aqui e lá, teríamos 845 mil contaminados e 88 mil mortos, né? A situação da Espanha continua complexa. De cada 250 espanhóis, um está contaminado. E de cada 2.389, um morreu. Na América do Sul, os piores casos continuam no Uruguai, Chile e Equador. No mundo temos 2,2 milhões de contaminados com 147 mil mortos. Letalidade de 6,7%. No Brasil, 30.891 contaminados com 1.952 mortos. Aqui no Paraná, 845 contaminados com 38 mortos. Eu também fiz uma varredura aqui nas cidades em volta, né? As importantes que a gente costuma ir e as que estão aqui ao nosso lado. Cascavel tem 59 contaminados, Foz 36, Curitiba 320. São Lourenço com 2 casos, São Domingos com 3 casos, Pato Branco com 7 casos e 1 óbito. Lá nos Estados Unidos, 24 doentes por minuto, 5 mortes a cada 3 minutos. E finalmente, o governo brasileiro liberou os salvos da peste chinesa. Já somos mais de 14.100 curados. Os curados são 9 vezes mais que os mortos. Então, isso aí aquele canal lá não mostra, né? Não fala disso, né? Não, é a parte boa, né? A coisa vai e volta, é um senoide, né? As pessoas adoecem e 9 vezes mais ficam bem. Na China, com 1.410 milhões de habitantes, eles tiveram 82.341 casos, com 3.342 mortos. Então, a gente calcula 58,4 doentes por milhão e 2,4 mortos por milhão. Os chineses criaram fortes barreiras à circulação entre as cidades. E nós aqui no Paraná temos 11.348.000 habitantes. Tivemos 855 doentes e 38 mortos. Resulta em 74,5 casos por milhão, 28% mais que a China. 3,3 mortes por milhão, 41% a mais que a China. E aqui a rodoviária está aberta. Então, é aquela coisa que eu falei semana passada, tratemos a cidade como um aquário com peixes saudáveis. Se peixes doentes não forem colocados aqui dentro, ninguém ficará doente. Quem entra aqui deveria, né, a grosso modo, ficar 14 dias de quarentena. E é claro que é mais barato a gente fazer isso do que lotar o hospital ou ter que fechar o comércio tudo outra vez por semanas, né, que ninguém gostou. Então, sobre achatamento de curva, sabemos que ela deu resultado quando os picos probabilísticos calculados se atrasam a cada dia de cálculo. Previram que era no final de março, depois meio de abril, agora em maio. Graças a isso, o ex-ministro Mandetta, tentando prever o tal pico, parecia um pedreiro prevendo o final da obra. A gente tem que tomar cuidado com o tratamento de dados estatísticos. A Agência Brasileira de Inteligência não se mostrou muito inteligente quando concluiu que teríamos 5.571 mortos no dia 6 de abril. Tínhamos 564. 10 vezes menos. Depois o governo de São Paulo calculou 1.250 mortes em São Paulo. Tínhamos 608. Então eu poderia erroneamente concluir que se o vírus corona vem do morcego, que são imunes e dormem de cabeça para baixo, o segredo para não morrer de Covid-19 é dormir de cabeça para baixo. Repare, Baixo, que 100% das pessoas que morreram do Covid-19 dormia deitada. Então tem que tomar cuidado com o tratamento estatístico. Eu ainda acho que a gente deve manter o comportamento de quarentena, né? A solteirada aí, evitar balada, bares, happy hour, conhecer gente nova, sair de casa, contato. E para os casados não muda nada, né? Vamos seguir a rotina. A tentativa de atraso da curva está dando certo, como eu já comentei em alguns programas, porém o confinamento não diminui o volume de doentes, tá? Ele só torna mais lenta a capacidade da doença se alastrar. Agora, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pernambuco estão partindo para a extinção. Eles somados são 69% dos doentes e 80% dos óbitos registrados. Os saltos nos números de doentes e mortes são sempre iguais. Ocorre sempre no meio da semana, indicando que os agrupamentos de 2 finais de semana anteriores espalham a doença. Então, se tu tá com pressa de ficar doente, recebe esse teu parente paulista, fluminense, cearense, amazonense, pernambucano que é na região e te prepara para dançar dentro do caixão daquela galera famosa lá de Gana. Em São Paulo, a capital tem 70% dos casos. Rio de Janeiro, a capital, tem 67% dos casos. No Ceará, Fortaleza tem 86% do caso. Então, a minha teoria de densidade demográfica ter relação com a doença parece que é total. Assim, a gente está numa quarentena velada, nós estamos em guerra, não façam agrupamentos desnecessários, não me apareça lá em casa que eu não vou abrir o portão. Tem uns 15 dias, um aluno meu ficou furioso comigo, porque eu não ajudei ele a montar um arco e flecha. Tá? Ele achou que era zoeira, que eu não ia abrir o portão para ele, eu não abri. Tá? Eu tô louco para gastar meus créditos lá do cartão do Pátio Barley, mas eu não posso. Eu tenho amigos que eu não vejo a cara faz uns 40 dias, né? O Jonathan, o Rafael, não sei nem que cor que eles estão. Então,
Vamos deixar de brasileirismo, vamos manter a doença longe de Beltrão. Ou vocês não querem ver lojas da cidade fechadas outra vez, né? Então, vamos escolher o comportamento coletivo que vai dar certo. Lembra que o não comportamento coletivo leva 14 dias para mostrar os dentes. Ajude a cobrar, seja chato e coletivamente, se isso ocorrer, nós vamos voltar a ter uma vida normal bem mais rápido. Eu estou fazendo a minha parte, eu me comporto, eu ensino quem tem dúvida, eu convenço os mais resilientes, né? Estou aqui no rádio agora e esteja aqui para escutar o programa daqui a 14 dias. Né? O que os espanhóis, italianos, franceses, alemães, britânicos têm em comum, além de viverem na Europa? Eles têm densidade elevada, tem idosos em fração expressiva e população jovem fumante. Esses países lideram o ranking de doentes e mortos após os americanos. Somados aos chineses, que são bons fumantes também, esses times têm 73% dos doentes, 82% dos mortos pelo mundo. Então, quem fuma vai se perder na fumaça. E o último comentário da doença, eu acho estranho esse papo da cloroquina, que antes vendia sem receita, né? E agora ela mata. Né? Então, isso é meio estranho. A mídia surfa umas coisas estranhas para poder vender pacote de salgadinho na propaganda, eu acho. Pois e falar em salgadinho, eu estava semana passada aí debulhando uma banana lá em casa, estourando uma banana, como fala o Clebi, e aquelas cordinhas irritantes que tem na banana, Bajo, já percebeu? Sim. Todo mundo odeia aquelas cordinhas, né? E tira antes de comer. Então, primeiro de tudo, aquelas cordas, ela tem um nome, tá? Chamado de feixe de floema. O floema de uma planta garante que haja o transporte de nutrientes por toda a sua extensão, desde as folhas até a fruta real. Os floemas são importantes no crescimento e na saúde da planta. E os da banana são completamente comestíveis, né? Eles só não tem um gosto tão saboroso, né? Mas não tem necessidade de tirar antes de comer. Em teoria, é possível tu criar uma banana sem esse floema. No entanto, tem muitas espécies de bananas que estão morrendo por conta de doenças. Não é uma covid de banana, mas é muito mais importante criar a banana que seja resistente à doença. Então a gente evita de fazer a manipulação genética para poder retirar esse tipo de elemento. Mas deve-se comer, então, a cordinha da banana? Não faz diferença. Não faz diferença? Não faz diferença. Então tá. O Marcelo daqui a pouquinho vai falar do Titanic, né, Marcelo? Isso mesmo. Então tá, vamos para o intervalo. O Marcelo volta falando, inclusive, do Titanic. Tem outras cositas más aqui no programa. 8h46. Onda News. A notícia em primeiro lugar. Onda Sul FM. Os microfones mais ouvidos de Francisco Beltrão. Ouça agora. Extraordinário. Porém verdadeiro. Oferecimento: Vida e Saúde Produtos Naturais, na Baixada da Júlio. A lentilha não é só rica em proteína, fibras e micronutrientes, como também pode ajudar no controle da glicose no sangue. Um experimento de uma universidade do Canadá comparou a ingestão de uma porção de um alimento rico em amido, tipo batata e arroz, com a ingestão do mesmo alimento tendo a metade da porção substituída por lentilhas. As lentilhas retardaram a liberação dos açúcares da refeição, resultando em níveis de glicose 20 até 35% menores. Você ouviu? Extraordinário, porém verdadeiro. Oferecimento: Vida e Saúde Produtos Naturais, na Baixada da Júlio. Faça de sua alimentação a sua saúde. A mais completa loja para melhor cuidar de sua saúde com qualidade, variedade e melhores preços é a Vida e Saúde Produtos Naturais. Produtos sem lactose, sem glúten, produtos integrais, orgânicos, veganos, diet e suplementos. Vida e Saúde, Baixada da Júlio. Atendimento normal das 8 às 18h30. Teleentregas 3523-0132. Quando você tem alguém ao seu lado, o sol brilha mais e os pesos ficam mais leves. Neste momento, a Nissei mantém-se disponível para você, quando e onde precisar. Para além dos cuidados, trazer um pouco de esperança para os dias difíceis. Estamos todos os dias em mais de 300 lojas e mais de 70 cidades. Porque ter alguém para ajudar e te acompanhar é o melhor remédio que a vida pode nos dar. Nissei, mais perto, mais que farmácia.
Beltronense, a prevenção contra o coronavírus não pode parar. O uso de máscara é obrigatório para a circulação e acesso a estabelecimentos comerciais, bancários, entre outros. Crianças, idosos, grávidas e pessoas com doenças crônicas devem permanecer em casa. Evite aglomerações e, caso apresente sintomas, ligue para 3520-2323 ou WhatsApp 99135-2220. Nossa gente unida pela saúde e pela vida. A Lilian Calçados volta com tudo. São milhares de pares a 20, 30, 40 e 50 reais. É pra limpar o estoque. 4.000 pares de Florata, Bia, Dandara, Botinho, Doc, Cartago, 30 reais. Sapatênis Visul, Rayon, sandálias Hot Wheels, Avengers, Princesas e Barbie, só 50 reais. E mais, sapatênis Pegada, Ferracini, West Coast, tênis Polo e Comply, 99,90. Lilian Calçados. KM Pneus e a temperatura na onda. 13 graus e meio. Pare de rodar por aí, vem pra KM Pneus. A KM Pneus é a loja mais completa em acessórios e pneus para automóveis, vans e caminhonetes. Todas as marcas nacionais e importadas. A KM Pneus também trabalha com agendamento e leva e traz. Facilite sua vida. Use nossos serviços. KM Pneus, Avenida Florianópolis 96 no centro. Telefone 3524-3040. KM Pneus. São 8 horas e 50 minutos, 8 horas e 50 minutos. Estamos aqui com o Marcelo da Corrégio, no nosso Onda Tecnologia. E o próximo assunto, Marcelo. Juliãozinho, tem como tocar a trilha do Titanic lá, o My Heart Will Go On, da Celine Dion, para fazer a um fundinho? Trilha do Titanic. Então, a gente agora na quarta-feira fez 108 anos do afundamento do Titanic. Aí eu me lembrei de uma historinha interessante, que em 10 de abril de 63, um submarino americano chamado USS Thrasher, que é debulhador em inglês, afundou durante um teste de mergulho profundo a 350 quilômetros a leste de Boston, matando os 129 tripulantes. Ele implodiu a aproximadamente 400 a 610 metros de profundidade. E os dados de monitoramento confirmam que não houve efeito significativo no ambiente por conta de mil metros de profundidade, 740 quilômetros a sudoeste da Ilha dos Açores. E falando para a CBS News, o oceanógrafo Robert Ballard contou que já tinha executado várias missões secretas para a Marinha, quando em 1982 ele construiu um veículo submarino capaz de encontrar o Titanic, afundado em 15 de abril de 1912, né? Na quarta agora, como eu comentei, 108 anos, que matou 1.517 pessoas. Sem dinheiro para fazer a expedição, o Ballard teve a ideia de pedir para a Marinha ajuda. Ele contatou o vice-chefe de operações chamado Ronald Tuman e explicou a ele que já estava querendo achar o Titanic há algum tempo e tinha curiosidade se o departamento militar acharia alguma forma de ajudar. Tuman aparentemente pensou que o Ballard estava meio louco, mas concordou com o plano desde que fosse feito algo pela Marinha primeiro. Os militares queriam explorar os 2 submarinos nucleares desaparecidos na década de 60. Era o auge da Guerra Fria e os militares não queriam que os russos ou outros adversários tropeçassem no USS Thrasher e no USS Scorpion. A busca pelo Titanic foi uma forma de encobrir a missão. Ballard disse que ele sabia onde estavam os submarinos mais ou menos, mas a Marinha queria que ele voltasse lá sem ter os russos seguindo, porque estavam interessados nas armas nucleares que estavam nos submarinos e se os reatores estavam ou não prejudicando o ambiente. A equipe de Ballard encontrou os 2 submarinos e teve mais 12 dias para ir atrás dos destroços do Titanic, que foi achado a uma profundidade de 12.500 pés no Oceano Atlântico Norte. A descoberta dos destroços chamou muita atenção da imprensa e, por isso, o verdadeiro propósito da expedição foi mantido em segredo. O ex-comandante afirmou que, na época, a imprensa estava totalmente alheia ao que ele estava fazendo. A história de como ocorreu a descoberta do Titanic
estava até antes da peste chinesa, sendo contada em uma exposição do National Geographic Museum em Washington. A empresa Ocean Gate construiu um submarino especialmente para levar os turistas para conhecer os destroços do Titanic. As viagens são abertas a qualquer pessoa com ao menos 18 anos, preparo físico básico e disposição para gastar 547 mil pela viagem, um preço de 105 mil dólares, que era o valor da passagem de primeira classe do Titanic na sua viagem inaugural, ajustado pela inflação depois de mais de 100 anos. O navio está a 3.810 metros de profundidade, tem sido acessado especialmente por veículos não tripulados desde então. A Ocean Gate usará um submarino tripulado batizado de Titan, cujos testes foram feitos nos mares das Bahamas. Com uma janela de 53 centímetros de diâmetro, o equipamento tem capacidade para 5 pessoas, piloto, especialista que dará informações sobre o naufrágio e 3 passageiros. Os passageiros sairão do Canadá, irão de helicóptero até o navio de apoio localizado na área onde estão os destroços. A previsão é que se gaste 6 horas no submarino, 3 delas para subida e descida. Segundo a empresa, que opera submarinos comerciais desde 2010, a viagem é segura e não houve acidente grave com equipamento semelhante nos últimos 35 anos. Até hoje, menos de 200 pessoas viram os destroços do Titanic de perto. E curiosidades, o filme custou mais caro que o navio. Um custo de 200 milhões, o Titanic foi mais caro que a construção do próprio navio, orçada em 150 milhões de dólares corrigidos. Na época custou 7 milhões e meio de dólares. O filme arrecadou 2 bilhões 187 milhões de dólares. A última sobrevivente do Titanic, a Milvina Dian, morreu em 31 de maio de 2009. Ela tinha 9 semanas de idade quando o Titanic afundou. O diretor James Cameron realizou várias expedições e mergulhos ao destroço do Titanic. No final das contas, ele passou mais tempo no navio que os passageiros da embarcação. O Jack chamou o nome da Rose 50 vezes no filme. A Rose chama o nome do Jack 80 vezes no filme. E isso que eu descontei as vezes que ela chama o Jack de Sr. Dawson. E por último, o Alfred Vanderbilt comprou o bilhete do Titanic, mas não chegou a embarcar. Porém, ele morreu no RMS Lusitânia, que afundou também 3 anos depois. E a saideira, Baixo? O povo que gosta de tirar uma onda da minha cara vai adorar essa notícia. Eu costumo ler às vezes que os relatórios mensais da FenaBrave, que é a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, e assim eu acompanho qual é o tipo de veículo que está liderando as vendas de cada categoria. Na edição 205 e 206 desse ano, todo mundo pode olhar na internet, me chamou a atenção na tabela de vendas de veículos de entrada. Em 9º lugar, figura 3 magníficos Chevetes emplacados 0 km, 2 em janeiro e 1 em fevereiro. Muito estranho, né? Eu fui atrás de ver de onde é que apareceram esses carros e não achei notícia nenhuma. O último Chevette fabricado foi em 12 de novembro de 93, já como modelo 94. O Ayrton Senna estava vivo ainda quando ele foi fabricado. Ele foi substituído pelo Corsa Wind, o primeiro carro popular com injeção eletrônica. Curte um chevetoso, Julião? Não, e aquela Kombi lá que o Baixo estava combinando lá, vai sair lá? Aquela Kombi conversível? O Chevette é máquina, cara. Eu conheci um que o velocito marcava até o infinito. 2 vezes. O Papai Noel do Sudoeste ontem me parabenizou pelo nosso programa agora se estender até a Rádio Extra FM de Chopinzinho, com o nosso amigo Evandro Ertuzzi. E eu fiquei imaginando se ele trocasse a Zena por um Chevette, o Natal ia ser em setembro, né? Então um abraço pro Papai Noel aí. E Papai Noel fica com as renas, tá? Que elas não vazam óleo. Tá certo. Marcelo, muito obrigado e até semana que vem. Obrigado, até semana que vem. Sexta-feira. Sexta-feira o Marcelo estará de volta conosco aqui na Onda Sul FM. 8h57. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Corrégio. 8h57, 8h57. A Policlínica São Vicente de Paula tem por missão prestar serviços com excelência no suporte à vida, priorizando qualidade, humanização e compromisso social. Plantão 24 horas, médico clínico pediatra em plantão presencial. Policlínica São Vicente de Paula possui UTI, centro cirúrgico totalmente reestruturados na Romeu